você, de certa forma, dentro de você, entendeu esse processo todo como uma competição também, de certa forma, com o que se desenvolvia ali dentro de você, sabe? Tipo, tá, quem vai ganhar essa parada aqui? Foi bem isso aí. Tanto que aconteceu um milagre, né? Dentro do meu processo, depois que eu terminasse o tratamento, eu ia fazer um transplante de medula. E seria um transplante autólogo, que chama, porque a minha medula não tinha sido afetada ainda. Uhum. Mas esse transplante, depois que ele é feito, você precisa ficar ali, sei lá, quase 2 meses no hospital, porque é como se você tivesse nascido de novo. Sim. Tem que tomar todas as vacinas novamente, o seu sistema imunológico super... E o que aconteceu foi incrível, porque a minha médica, perguntei para ela, falei, cara, eu gostaria de continuar vivendo minha vida normalmente. E ela falou, cara, é isso, esse é o segredo, esse é a grande diferença daquelas pessoas que conseguem sair desse tratamento vitoriosos, né? É você não se deixar abalar, você não se deixar, né, não deixar de fazer as coisas que você, né, faz no seu dia a dia normalmente. Sim. E eu me mantive ativo, pegando onda. Quando não conseguia pegar onda, eu ia para dentro d'água, mergulhava e ficava boiando. Em Jeribá, né, em Búzios, lá onde eu moro, onde eu passei todo esse período de tratamento, eu procurava todos os dias estar ali com as crianças locais que têm super talento e passar treinos para eles e lembrar do que eu vivi quando eu era a idade deles, sabe? E aquilo me trazia uma nostalgia, me trazia uma alegria de viver, sabe? Vendo eles evoluírem, fazendo baterias, fazendo treinamentos e vendo a evolução deles ali, como se eu estivesse me vendo quando eu era mais novo. Então, com 3 meses, o que aconteceu? Quando eu descobri que eu tinha alguma coisa muito séria, eu estava morando no Havaí, né? Eu tô lá já, esse é o meu 4º ano, eu tenho green card, eu e minha família, então a gente optou por estar lá, e a minha decisão do green card não foi porque eu prefiro os Estados Unidos que o Brasil, porque por mim o Brasil é muito melhor. Meu objetivo é ter minha cidadania e voltar a morar no Brasil. Mas eu penso nas minhas filhas. Eu não sei o futuro do Brasil como vai ser, assim como eu não sei o futuro dos Estados Unidos como vai ser. Sim. Então, para elas ter essa opção, né, de escolha, eu acho que é maravilhoso. Então, eu embarquei nesse processo do Green Card. A gente está agora atualmente terminando o nosso 4º ano de Green Card. E precisa mais um ano que vem para fazer os 5 anos e aplicar para a cidadania. Então a gente morando lá no final de 2023, eu comecei a sentir um incômodo na barriga quando eu deitava na prancha. Depois, quando eu me alimentava, a comida começava a ficar muito próxima, que era como se eu tivesse lotado de comida, sendo que eu tinha comido muito pouco. E aquilo foi começando a me preocupar. O sistema de saúde do Brasil é maravilhoso, gente, não reclame, porque o nosso sistema de saúde é maravilhoso. Nos Estados Unidos, isso foi por meados ali de agosto. Eu marquei um exame com o meu médico, e lá você não vai, por exemplo, eu estava com gastrite, eu não vou direto no gastro, você tem que ir no médico de família. O médico de família vai tentar resolver o problema, caso ele não consiga, ele vai te mandar para o gastro. Só que isso é um processo muito lento, demorado. Então eu marquei o meu médico de família. A única data mais próxima possível que existia era dia 25 de dezembro, Natal. Isso era agosto, tá? Caraca. Nossa, gente. E eu convivi com aquele negócio dentro de mim até agosto, me incomodando muito, cada vez pior, cada vez pior. No dia 24, que é a ceia, né? A gente tem a nossa tradição, e família, amigos, e, cara, eu passei um pouquinho do ponto, já não estava muito bem, e passei muito mal a noite inteira. Eu sabia que no dia seguinte eu ia estar com o meu médico. Quando eu cheguei no médico, eu mostrei para ele, expliquei para ele o que estava acontecendo. Ele ficou super preocupado, falou: a gente precisa examinar isso porque não é normal essa bola que você tem aí. Eu vou tentar pedir um adiantamento de uma tomografia para você, e aí eu te aviso. Aí ele me avisou, falou: consegui pro dia 30, que é um milagre. Lá para você conseguir essas coisas são, sei lá, muito tempo de... E aí no dia 30, isso era dia 25, dia 30 eu fui fazer esse exame. No dia 30 à noite ele me liga, fala assim: a gente vai ter esse resultado oficial daqui a algumas semanas, até por causa do período, da data, né? O especialista nessa leitura de tomografia não deu o resultado, mas eu, pela minha experiência, estou vendo que é uma coisa muito séria.
Então a minha sugestão é que você não viaje. A gente tinha uma viagem programada para a Austrália, minha mãe, meu padrasto, meus irmãos moram na Austrália. Eu estarei viajando no dia 1º para a Austrália com a família, com a minha filha Rafaela, a Coral e minha esposa. E eu perguntei para ele, falei, eu tenho meu plano de saúde no Brasil. O que você sugere que eu faça? Que eu continue aqui nos Estados Unidos para identificar o que eu tenho? Ou você acha que ele falou, medicina no Brasil é 20 anos à nossa frente. Vai para o Brasil porque lá você vai ter um resultado muito mais rápido. Aqui você vai demorar de 6 meses a 1 ano para saber exatamente o que você tem. Caraca. Gente. E vai para o Brasil que as coisas vão dar certo. Cara, eu entrei na internet, descobri uma passagem 1/3 do preço, comprei para eu, minha esposa e minha filha, fomos no dia 31, meia-noite, era a hora que saiu o voo, na virada de ano. Chegamos no Brasil no dia 2, né, porque tem a distância do estado do Havaí até aqui, fuso horário e tudo. Cheguei no dia 2, fui direto internado, fiz todos os exames, em 1 semana eu tinha o resultado, em 10 dias eu já tinha começado a minha quimioterapia. Caramba. O meu era linfoma, né? Tava uma bola desse tamanho, assim, de 15 centímetros. Caramba. Isso, imagina quanto tempo, mais 6 meses, 1 ano, poxa. Não ia aumentar. O linfoma é um câncer muito rápido, né? Uhum. Então, se você descobre rápido, você trata rápido. E o que é mais incrível é que, cara, você não sente nada. Fora os efeitos colaterais, que foram que me acenderam alerta, não sente dor, não sente nada. Então, é uma doença perigosa. Muito importante, a gente que é homem, mulheres têm, né, exames a vida inteira. Sim. A gente vai levando a vida, né? Homem não tem muito costume de ir no médico. Então, cara, é importante. Sentir alguma coisa diferente, faz exames às vezes e assim, pô, não para ficar na noia, né? Mas para quando você sabe com antecedência que você tem, é mais fácil de você resolver. Sim. E aí, a gente literalmente abandonou tudo no Havaí. Casa, carro, tudo. Fechamos a casa, trancamos e viemos para o Brasil. Quando eu descobri que o tratamento durar 1 ano, e agora? Precisa voltar para os Estados Unidos para pelo menos né, resolver as coisas que estão lá. No 3º mês, eu falei para minha esposa, tá tudo no meu nome, não tem como você ir resolver. Eu vou ter que ir lá. Então, vou pegar o voo na última semana, uma semana antes do próximo tratamento. Que é o momento que eu me sinto mais, né, revigorado, e vou para o Havaí. Cara, eu cheguei no Havaí, melhor swell da temporada. Altas ondas, off the wall, clássico, assim, tipo 10 pés de onda, perfeito. E eu destruído da quimioterapia, né, assim, pesadíssimo, tava assim, sem energia. Eu olhei pro mar, aí eu conheço muito ali, né? A vida inteira sempre treinando muito ali. E comecei a avaliar caminhos, né? De entrada e tal. Falei, cara, beleza, vou me dar bem. Aí eu tava com a minha nutricionista, que é amiga da minha esposa, da minha família, a vida inteira, conhece a gente muito bem. Falei, vou entrar no mar, cara. Ela, vai, botou aquela pilha, né? Aí eu peguei a prancha e entrei no mar. Fiquei 1h30 esperando a onda. Porque assim, eu não queria gastar, eu tava cansado. É a onda do dia, eu dropei, tipo assim, eu senti aquela sensação de estar dentro de uma casa, assim, um cilindro de água que era o tamanho de uma casa, sabe? E aquilo ali foi pra mim um reset. Foi assim, cara, isso é o que eu amo fazer. Você tava no meio do tratamento e, tipo, desanima, né? Quando você sente aquela sensação de novo. Cara, foi esse tipo, beleza, vou pro tratamento, vou bater de frente com isso, vou ganhar essa competição, né? E vou voltar a viver essa experiência muito na minha vida, porque é o que eu amo fazer. E foi isso, voltei pro Brasil super revigorado, terminei o tratamento. Quando eu tava me preparando para internação, fez os exames todos, a minha médica falou assim, seguinte, você tá zerado, você não tem mais nada. Você não precisa mais fazer o transplante de medula. Você fez lá no mar, transplante de medula, você resetou lá. A melhor coisa que você fez na sua vida foi ter mantido essa relação, né, com o esporte, com a família, as coisas que você ama, não ter se deixado abater. Porque eu consigo entender, quando eu estava vendo aquilo, o quanto pode ser fácil a pessoa entrar para uma depressão. Sim, sabe? Porque é uma coisa que realmente pega ali, né, fisicamente, mentalmente, né, espiritualmente. Então, o mar realmente me curou. E a minha relação com o oceano começou muito cedo porque eu tenho dislexia. Então, quando eu estou focado numa coisa, o negócio vai, desenvolve e tal.
Agora, o déficit de atenção da dislexia é absurdo, né? Então, se eu não tenho interesse, já era. Então, na escola, eu sempre tive muito trabalho. Sempre dei muito trabalho. Então, assim, notas baixas era uma coisa meio que cotidiana. E aí, minha mãe entendeu que o mar era o momento em que eu colocava os problemas para fora, gastava energia e eu me sentia muito melhor depois para poder ter a cabeça aberta para estudar e entrar um tipo de conhecimento que eu não tinha, às vezes, tanto interesse. Eu sempre gostei de ler livros, mas eram coisas muito específicas daquilo que eu tinha interesse. Coisas da escola que para mim não faziam tanto sentido, não funcionavam. Mas o mar, ela rapidinho descobriu que o castigo não era tirar do surf, porque tirar do surf era pior. Então, acho que essa conexão com o oceano literalmente me salvou minha vida, assim. Eu não sei quem eu seria hoje se não tivesse sido o oceano na minha vida.